Nós vamos falar hoje sobre adaptabilidade. Adaptabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de adaptar-se a uma situação, a um momento, a um contexto no âmbito geral. E no meio ambiente, como eu gosto de fazer comparativos, com a natureza em algumas situações, no meio ambiente eu encontrei o animal mais adaptável do planeta, que são os anfíbios. E essa capacidade permitiu a eles superar, manter a sua existência desde o período pré-histórico. Eles passaram pelo período pré-histórico, eles passaram pelo cataclisma, pela era do gelo, enfim, toda aquela parte que os dinossauros não sobreviveram, eles já existiam nesse período e eles sobreviveram. Ainda assim, algumas espécies estão entrando em extinção. Foi o que eu concluí nessa minha pesquisa. E eu remeti, realizando essa pesquisa, a uma metáfora, me lembrei de uma metáfora que utiliza exatamente os anfíbios como personagem principal. E aí foi que a ficha caiu, porque que o autor que desenvolveu essa metáfora utilizou o sapo. Que é a seguinte, a metáfora diz que se você pega um sapo e coloca ele numa panela com água, temperatura ambiente, leva essa panela ao fogo e vai aumentando gradativamente a temperatura dessa panela até que ele venha a cozinhar, a água vai ficando quentinha até entrar em ebulição e o sapo acaba morrendo. Ele morre fervido, É até conhecida essa metáfora como a síndrome do sapo fervido. Eu não sei do ponto de vista biológico se procede ou não essa informação, mas do ponto de vista reflexivo, algumas pessoas diriam no primeiro momento que o que matou o sapo? Foi a água fervendo, Cristiane. Eu digo a vocês que não foi a água fervendo. O que matou o sapo foi a capacidade de adaptar-se ao meio ambiente. Ele estava tão adaptado ao meio ambiente, ele usava essa capacidade de uma maneira tão intrínseca, tão expressiva, já estava tão dentro dele, que ele não percebeu que a água foi fervendo e que a vida dele estava em risco, que ele estava correndo perigo. E, para nossa reflexão, quantas vezes gestores, profissionais liberais, empreendedores, quantas vezes nós estamos nos adaptando a situações que estão sendo destrutivas para a nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, e a gente não percebe. Não percebe por quê? Porque a capacidade de adaptação, quando ela é uma referência para o ser humano, você vai se adaptando, e aí você se adapta a um relacionamento destrutivo, você se adapta a um emprego que você sofre assédio moral constantemente, você não gosta, não se sente bem de estar ali, você se adapta a um cliente que simplesmente te trata como se você fosse o pior funcionário dele, você se adapta a um relacionamento abusivo, você se adapta a uma amizade parasita, você se adapta a um vício, você se adapta a uma condição social. Enfim, essa capacidade é uma capacidade ótima, maravilhosa, mas existe para o ser humano, tanto para o ser humano quanto para os animais. É uma capacidade que remete-nos à sobrevivência, vide o exemplo dos anfíbios. Porém, existe uma linha tênue que separa. Essa linha tênue é a tua capacidade de decisão, é a tua capacidade racional de raciocinar, de pensar, de fazer pausas e olhar para a tua situação, olhar para o problema que você está vivendo naquele momento, para o contexto daquela situação e fazer a pergunta: eu preciso passar por isso? É necessário toda essa adaptação? Por quê? Porque isso vai te gerar empoderamento para decidir, porque você é fruto das suas escolhas. E não realizar nenhuma escolha, a não escolha também é uma escolha. E a capacidade de adaptação, muitas das vezes, ela faz isso conosco. Então, se estiver tão inconsciente, às vezes está no nosso inconsciente, a gente vai se adaptando, o ser humano vai se adaptando, quando percebe, já está numa situação de caos, está numa situação irreversível. Então, fica aqui para o dia de hoje essa reflexão. Adaptação, adaptabilidade é uma característica importante para todo gestor, sim, mas é muito importante que você consiga ter o discernimento, a sabedoria de identificar até que ponto você deve ou não se adaptar a X ou Y situação, para não acontecer como aconteceu com o sapo. Seja mais perceptivo, seja senhor da sua carreira, seja dono do seu destino, porque você tem o livre-arbítrio e você pode.
Então, fica a reflexão. Eu desejo um dia de paz e sucesso para todos.